Bom dia aos ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje vamos receber o secretário de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, Arido Nascimento. Na pauta, as agressões do governo Bolsonaro aos serviços e servidores públicos. Ari, seja bem-vindo ao nosso programa para conversar sobre esse tema tão importante para a sociedade. Afinal, todos precisam de serviços públicos. O governo tem feito uma campanha desrespeitosa para desqualificar os servidores públicos e diz que precisa diminuir a máquina pública. Para começar, uma pergunta polêmica. Temos excesso de servidores públicos no Brasil, Ari? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web, bom dia aos companheiros e às companheiras do Sindicep, bom dia àqueles que nos acompanham aí pela internet e dizer que é uma satisfação de estar com vocês aqui, a gente poder estar conversando nesse espaço que vocês têm aí, que é importante a gente estar fazendo o diálogo aí com os trabalhadores, né? Em relação à questão do excesso de funcionalismo, que é o que o governo justifica, né, tenta justificar a sua proposta, né, em primeiro lugar, o servidor público, né, se a gente for fazer uma retrospectiva, né, é o grande vilão, é o grande responsável, né, do ponto de vista da elite pela a questão dos problemas, enfim, das crises, né. Se a gente voltar ali no governo, na campanha eleitoral do Collor, né, ele se elegeu com a justificativa do grande caçador de Marajás, né, ou seja, era o grande ataque que tinha naquela época, na década de final da década de 80, início da década de 90, né, em relação ao funcionalismo, né, e a gente sabia na época qual que era a intenção do governo Collor, né, que era a questão da privatização, a entrega do patrimônio público, enfim, né? Se a gente vier agora, mais recente não, mas no governo, na década de 90, do governo Fernando Henrique, você vai ver que o governo do Fernando Henrique também não mudou, talvez, as formas de colocar isso, né? Porque o governo Fernando Henrique, ele perseguiu o funcionalismo público e os aposentados, era meio que uma meta dele. Para quê? Para desqualificando o funcionalismo público, ele consegue, de uma certa forma, colocar a opinião pública contra as empresas públicas, contra os equipamentos públicos, né? E aí, nos governos, por exemplo, do petistas, né, se conseguiu colocar um debate de qual que é o papel do Estado, né? Então, muita coisa ficou muito, muito claro, né, do alcance, enfim, das políticas públicas que não tinha na população que mais precisa, né. Em relação à questão da quantidade de funcionários públicos, né, a OCDE, no último levantamento que ela fez, né, ela colocava ali que o Brasil, né, tem 12% dos trabalhadores do Brasil, né, que são funcionários públicos, né, sendo que a média da OCDE, ela fica em torno de 21%, né. Então, o Brasil está muito abaixo da média dos países que compõem a OCDE, né. Então, essa tese, do ponto de vista da sanha do desmonte do serviço público, né, ela não se justifica, né. Então, por isso que a gente precisa estar fazendo um debate, né, com a sociedade para desmistificar, né. Então, e ficou muito claro agora durante a pandemia, né, o papel, a importância do Estado, né, e dos equipamentos públicos, né, em relação à pandemia, né. Vamos pegar o SUS, né. O Mandetta, que era o ministro da época, né, ele entrou no governo para desmontar o SUS. Essa era a meta dele, desmontar o SUS, né? E, por incrível que pareça, do processo da pandemia se mostrou muito claro qual que foi a importância do SUS, né? Então, do SUS, dos equipamentos públicos, hospitais, enfim, os órgãos ali
especializado no trato da saúde, o serviço público e também o papel e da dedicação, né, dos trabalhadores da área da saúde, né? Então, a gente tem vários elementos que dão conta de que é um equívoco, é uma falácia, isso que o governo fala do excesso de funcionalismo público, né? Até porque, segundo levantamentos também oficiais, inclusive, de 2018, né, a grande massa de trabalhadores do serviço público, né, ela está na faixa que ganha até 4 salários mínimos, né? Então, essa também de que o funcionalismo público ganha demais, né? E esses trabalhadores, eles se concentram, inclusive, na sua grande maioria, no serviço público municipal, né? Sim, Que é sim, sim. um serviço direto no atendimento da demanda de quem mais precisa, que está ali no município, né? Principalmente saúde e educação, né? Então, Que é municipalizado. Agora, tratando disso, né? Ainda a respeito disso, você falou aí do SUS, a importância do SUS. Eu acredito, inclusive, que se não fosse o SUS, nós teríamos enfrentado uma situação ainda pior do que essas 130 mil mortes, né? Nós já temos acima de 130 mil mortes por Covid no Brasil. A forma como o governo federal tratou isso, se não fosse o SUS ainda, esse desastre seria ainda maior, né? Porque o número de contaminados é muito grande e só não temos um número maior de óbitos exatamente por causa do SUS, que consegue chegar a todos os rincões do país, de uma forma mais presente em alguns lugares e menos em outros, mas de qualquer forma chega lá. E mesmo assim, esse é outro lado, né, desse governo, da maldade desse governo. Mesmo assim, o governo vetou um reajuste para essa categoria, que trabalhou e está trabalhando diretamente nessa pandemia. Com essa justificativa, que ganham muitos, o que não é verdade. A gente sabe que quem trabalha na ponta ganha menos, bem menos. Aí, por outro lado, o ministro Paulo Guedes, ainda agora na troca de comando do STF, afirmou que a cúpula ganha pouco. Quer dizer, é muito estranho isso. Como é que a população não consegue entender essa disparidade? então nós estamos criando e consolidando uma casta, né? Porque se a gente for pegar, né, a justificativa que se deu, né, nas reformas que teve no governo Temer, né, por exemplo, a terceirização na atividade fim, Sim. né? Nós pegarmos a reforma trabalhista, né, que jogou uma legião de trabalhadores na precariedade do serviço, né? Se nós pegar a própria reforma da Previdência, né, todas essas reformas, elas vinham no sentido de dizer que precisavam ser feitas e necessárias para o país poder crescer, para ter mais investimentos, né? E se a gente for pegar os dados econômicos, a gente vai ver que o número de desempregados aumentou, enfim, todos os indicadores econômicos dão conta de que desemprego, a massa salarial diminuiu, né? E essas reformas, elas passaram, todas elas, e agora essa nova proposta, né, longe do judiciário, dos juízes, né, da magistratura, né, propriamente dita, da magistratura, dos militares, né, e dos parlamentares, né? E agora vem o ministro, inclusive, justificando de que eles ganham muito pouco, né? Pois é. Sem contar, inclusive, daqueles benefícios que eles têm, né? Inclusive o próprio judiciário, né, que foi notícia até recentemente sobre a questão quando eu falo judiciário, estou falando da magistratura, né? Da magistratura em que aqueles juízes lá do Rio de Janeiro, né, justificavam o auxílio moradia, sendo que moram no próprio município, né? Então, são coisas, e que tudo isso vai de uma certa forma, acumulando no ganho desses magistrados, e tem muitas coisas também que funcionam do ponto de vista dos militares, né? Em relação, inclusive, à aposentadoria, que ficou claro também, aí muitas coisas apareceram, né, de que
filhos de militares acabam tendo aposentadoria vitalícias, né? E a mesma coisa no parlamento, ou seja, não atinge. Então, cria uma casta, né, de privilegiados, aí sim são os privilegiados, né? E não o coitado do trabalhador e do aposentado que vivem lá com um salário, dois salários mínimos, né? Então, há que também colocar isso muito claro, né? De que quem são os verdadeiros privilegiados na história e que estão fora das reformas, né? É isso que me chama a atenção, porque, por exemplo, a grande mídia, ela busca mostrar exatamente esses privilégios, só que, na hora da reforma, esses são justamente os que ficam de fora, porque eles usam esses privilégios como justificativa para reformar, e, na hora de construir a reforma, eles não são incluídos, né? E cai a corda de novo nos mais fracos. Quer dizer, quem já tem um salário baixo vai ficar ainda pior, né? Isso veio desde o golpe com a aprovação da emenda 95, já foi o começo para isso, né? Porque com a aprovação da emenda 95, eles justificam a necessidade de diminuição do Estado. Só que a população aumenta, a necessidade de serviços públicos aumentam, né, proporcionalmente. Quem realmente precisa de serviço público é exatamente a classe mais pobre, porque os ricos eles contratam um despachante e não se importam se vai ter fila ou não vai ter fila. O cara vai receber o documento dele em mão, a necessidade dele vai ser atendida através de despachantes. E o pobre é que vai perder o seu dia de trabalho para ir aos órgãos públicos, né? E cada vez mais difícil. E aí isso alimenta a roda da máquina de desinformação do governo, dizendo que o serviço público é ineficiente. Claro que vai ficar ineficiente. Se eu tenho menos gente para atender uma quantidade maior, a tendência é que o serviço seja uma qualidade inferior. Como a gente consegue mudar isso aí? Então, eu penso que nós precisamos fazer duas coisas, né? Nós temos ainda, né, na nossa categoria, nas nossas bases, né, aquilo que você falava ali antes da gente entrar na reunião, né, de que nós temos na nossa base ainda muitos. Eu sou da área financeira, né, sou bancário, né. Então, tem muitos trabalhadores, inclusive do sistema financeiro, que ainda acham que se vender a Caixa Federal, o Banco do Brasil, enfim, os bancos públicos que ainda restam, né, ainda acham que de fato precisam vender, né. Então, isso vale também para o funcionalismo público, vale para os funcionários de estatais e autarquias, né? Então, nós precisamos aprofundar um pouco esse debate interno, né? E, e agora, por exemplo, na questão da reforma, inclusive com o setor público, mas quem está na ativa não vai ser atingido pela reforma, né? Então, sempre é uma forma de tentar justificar, né? E fazer aí o diálogo e amortecer, enfim, a questão do tamanho do estrago que é essa proposta, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho interno, né, para convencer os trabalhadores de que o que está sendo feito do ponto de vista do desmonte do Estado vai bater, sim, na vida dele, no familiar dele, né, na educação dos seus filhos, enfim, né? E, por outro lado, nós precisamos fazer um diálogo com a sociedade, né? A sociedade precisa compreender isso, ela precisa entender, né, de que agora na pandemia ficou muito claro isso. Qual foi o plano de saúde que foi lá estender a mão para uma pessoa que Verdade. estava com problema da Covid? Qual foi a clínica privada que foi lá e abriu espaço lá, né? Então, se a gente for tratar isso nos outros setores, né, a gente vai ver que não caiu a ficha da opinião pública. E nós temos que fazer esse diálogo, porque nós não podemos tratar a opinião pública, ou seja, a sociedade, como adversário nosso. Nós temos que fazer com que ela compreenda de que esse diálogo que está sendo feito via mídia e via esses instrumentos que agora inaugurou isso de forma muito clara na questão da eleição do Bolsonaro, que são as fake news, né? Que eles conseguem entrar na casa da pessoa através do celular e massificar essas coisas aí. Então, eu penso que esse diálogo ainda nós precisamos fazer, tanto do ponto de vista interno, como também do ponto de vista de dialogar com a sociedade, né? Porque
Eu estava ontem, inclusive, num banco, né? E aí tinha uma senhora que foi no banco para pagar uma conta e isso, eu estou em São Paulo, né? E o camarada lá do banco falou, a senhora não pode pagar isso aqui, só tem que pagar na internet, né? Mas como é que eu faço isso na internet? Uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade, inclusive, de mobilidade, ela foi no banco e ela não conseguiu fazer a transação financeira dela lá no banco, né? Então, esse diálogo nós precisamos fazer com a sociedade para ela entender de que não só o sistema financeiro está afastando o pequeno poupador das agências bancárias, né, com essa política aí, né? Eu recentemente estive no interior do Rio Grande do Sul, né? E lá, meu amigo, é o seguinte, ó, se você não tem agência do Banco do Brasil da Caixa, lá você não tem sistema financeiro. As grandes agências, os grandes bancos internacionais, né, eles não vão, inclusive os privados, eles não vão nas comunidades mais distantes, né? Agora, em relação à questão do correio também, é a mesma coisa. Sim. A correspondência, o subsídio cruzado que tem, né, para que você possa chegar a uma encomenda, uma correspondência, né, num município distante, né, do nosso país, inclusive que tem que atravessar, às vezes, um ou dois rios para chegar numa comunidade distante, né, como é que você vai fazer isso? Você acha que a Amazon vai fazer isso? Né? Você acha que essa outra empresa aqui brasileira vai fazer isso? Não vai fazer, né? Então, nós precisamos fazer esse diálogo, fazer com que a sociedade compreenda isso, né? A questão, por exemplo, da segurança pública, né? Tá se nacionalizando uma política lá do Rio de Janeiro, que é a política das milícias. A segurança pública que o cidadão tinha e que precisava ser aperfeiçoada está se desmontando de norte a sul do Brasil, né? E está se instituindo as milícias, né? Que são aqueles policiais aposentados e outros nativos, inclusive, que montam ali o crime organizado a partir dessa política, entendeu? Se a gente for na área do transporte, é a mesma coisa, né? Então, há um desmonte generalizado, né, da estrutura da máquina pública, né, para poder vender, porque, tipo assim, por que os meios de comunicação, por que o mercado, que a gente fala que são os grandes empresários, são favoráveis a isso? Porque eles vão pegar esse pedaço de serviço que o Estado hoje presta para eles lucrarem em cima disso, né? E só vão fazer onde der lucro, realmente, né? Só vão fazendo e dar lucro, né? Claro. Então, a gente tem várias formas da gente fazer esse diálogo com a sociedade, e nós temos que fazer com que a nossa comunicação chegue, né? E muitas vezes a gente, inclusive, tem ouvido falar de dirigentes sindicais que acaba, de uma certa forma, entrando nessa armadilha, né, de se colocar contra a sociedade, né? Ou seja, bom, tentar justificar, mesmo assim, nas pesquisas, o Bolsonaro está bem nas pesquisas, né? E vice-versa. Aí a sociedade começa a, a ver o funcionalismo público, o trabalhador de estatal, como um problema, né? Tem que vender isso mesmo, tem que privatizar isso mesmo. Então, esse canal de diálogo, né? Com quem mais precisa, nós precisamos fazer, né? Porque a importância do funcionalismo público, né? A gente vê quando a gente precisa, né? Então, agora, por exemplo, da questão da greve dos Correios, eu tenho circulado em alguns lugares e o pessoal tem falado, oh, mas essa greve dos Correios, e eu estou com um problema que eu preciso de, uma, de uma encomenda e coisa e tal, não chega, né? Só que é o seguinte, essa empresa ela vai ser vendida, e para quem precisa mesmo, ou você tem dinheiro para a sua correspondência chegar, né? Quem mora distante não vai ter condições de fazer, né? Então, É, esse o diálogo que a gente precisa fazer as pessoas compreender, né? pois é, porque assim, é essa dificuldade aqui que me incomoda, porque, por exemplo, nós já estamos perdendo também essa luta na questão do sistema de saneamento, né? Que já praticamente já foi aprovado para privatizar tudo. O que, que vai acontecer? Não nas pequenas, nas cidades mais longínquas, nos pequenos centros, vai continuar a dificuldade. Por quê? Porque não dá lucro. Você vai colocar, por exemplo, uma comunidade que tem 100 famílias. O custo para colocar
o saneamento. E depois o retorno com o pagamento disso não vai compensar. Por isso que era importante estar na mão do Estado, né? Quando você coloca na iniciativa privada, eles não vão fazer, simplesmente não vão fazer. Vão investir aonde vai ter retorno. Onde não tem retorno financeiro, não vão fazer. E parece que a gente ainda não entendeu isso. Eu penso que no caso do funcionalismo público, né, que eu acho que é um diálogo que a gente precisa fazer, né, não com os ativistas, o pessoal que está hoje nas entidades, né, mas na base do funcionalismo, né, é de que essa reforma vai atingir, sim, a vida deles, Isso. né, isso a gente precisa fazer esse diálogo, né, para que esse camarada não compreenda de que ele está fora da proposta da reforma, até porque toda a reforma, de uma certa forma, em todos os pontos, ela tenta cada vez mais fragilizar e, em alguns casos, acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Vai voltar aquilo que era antes, que era aquela política do clientelismo, ou seja, você bota no Estado o amigo do deputado, o amigo do prefeito, aí aquela política do QI, né? Isso acaba com aquilo que a gente chama de impessoalidade, ou seja, o servidor público não é funcionário do Ricardo, ele é funcionário do Estado, da sociedade, ele tem que prestar um serviço para o conjunto, não para um ou dois, né? Então, isso nós precisamos fazer esse diálogo interno de que a estabilidade, né, do serviço público, ela está, né, o que eles não vão conseguir fazer inclusive o governo tem falado isso, né, na reforma, né, ele vai vir com lei complementar para aprofundar ainda cada vez mais, que foi o que acabou fazendo com a reforma trabalhista, o que não conseguiu aprovar ali, ele fatiou para ir cada vez mais aprofundando isso. A outra questão é a questão do congelamento dos salários. A emenda constitucional 95, né, que é o grande problema para investimento do Estado, né, ou a gente, né, se mobiliza para derrubar a emenda 95, né, porque o gargalo, hoje a gente vê o Estado e os estados e municípios, né, eles não têm condições de fazer mais política pública, né, eles estão muito engessados, né, e o que o governo também, na reforma, tenta fazer é desvincular as receitas, né, porque desvinculando as receitas, o governo começa a mexer com o tabuleiro de acordo com o seu interesse, não de acordo com o interesse da demanda pública, da demanda da sociedade, sim de acordo com o interesse dele, de acordo com o interesse de quem ele tem relação do ponto de vista privado, né? Então, eu penso que nós precisamos, né, radicalizar, no bom sentido, esse diálogo com o funcionalismo público, com o funcionário estatal, com o funcionário das fundações, dessas autarquias, né? Porque o desmonte, ele vai sim atingir todos, né? Vai atingir todos, né? De uma forma direta ou indireta vai afetar. E agora, indo mais aqui para a central. Como a central, o que a central está fazendo em relação a projetos de campanhas, ou, né, para sensibilizar realmente a sociedade, aqueles que estão mais, os que estão distantes da máquina sindical. Porque nós sabemos, principalmente depois do golpe também, né, houve uma campanha antissindical muito grande pelo governo, por parte do governo, e diminuiu muito o número de sindicalizados no Brasil. E diminuiu mais ainda agora com as demissões, né? Porque quem é demitido não tem como continuar filiado ao sindicato. Então, assim, como furar essa bolha? Nós precisamos deixar de falar para nós, né? Para falar para fora, para que a sociedade entenda isso. De que forma a CUT está fazendo isso? Principalmente em relação a isso, a questão dos servidores públicos. Então, nós fizemos duas atividades onde a gente entrou justamente nessa pauta que você está falando. Tanto fizemos uma atividade com os trabalhadores e trabalhadoras das estatais, né, onde a gente trabalhou muito fortemente isso, né, de como que, porque tem várias campanhas em andamento, né, mas que ela não consegue furar a bolha que é propriamente dita, né. Então fizemos esse diálogo com esses companheiros e essas companheiras,
fizemos também com o funcionalismo público, das três esferas, né? Em relação a também como a gente fazer uma política que consiga furar a bolha, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, né? Estamos brifando aí uma empresa, né, que ela é especializada, né, nesse tipo de diálogo, né, com a opinião pública, e ela vai nos apresentar uma proposta, né, para a gente fazer em nível nacional, né, Certo. e essa campanha, ela é uma campanha, claro que dialoga para dentro também, mas é uma campanha que procura, de fato, desmistificar essa questão do Estado gordo, do Estado inchado, do funcionalismo que ganha demais, né? E da importância que tem, né? Por exemplo, a importância que tem a Petrobras, por exemplo, no interior do nosso país, você acha que vender como os caras estão querendo fazer, tu acha que chega um botijão de gás numa comunidade dessa, Não vai. né? Não vai chegar, Não vai. não tem interesse, né? Eu estava falando dos Correios. Você acha que vai chegar? Não chega, né? Você acha que, por exemplo, esse trabalho que se tem hoje, do ponto de vista de pesquisa, com pequeno e médio agricultor no nosso país, através de pesquisas que se faz, né, de órgãos públicos que são especializados nessa área, vai ter? Não vai ter, né? Então, essa campanha nossa, ela busca dialogar, né, nesse sentido, né? Então, o Certo. desafio nosso é fazer este diálogo, né? Do ponto de vista de o que a gente tá pensando com o funcionalismo, né? Nós temos feito várias articulações com o parlamento, né? Então, tem um time nosso que está dialogando direto com o parlamento, né? E também temos feito diálogo com o próprio judiciário, né? Que tem, no caso, o judiciário, né, magistratura no STF e no próprio TST, né, tem legitimado tudo o que tem de desmonte da máquina pública, né, ele tem legitimado. Isso foi assim no governo no golpe lá com o Temer, foi assim, tem sido assim com o Bolsonaro, né, mas a gente tem procurado fazer estes diálogos, né, com a sociedade. Nós temos procurado fazer, nós temos buscado também a unidade do movimento, porque o movimento, né, o diálogo com as centrais sindicais é extremamente importante, a CUT não é a única central sindical, né, com as frentes que tem da sociedade, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, com os movimentos comunitário, né, a gente tem procurado dialogar com todos, né, e fazer com que a gente consiga ter uma voz só, no sentido da importância que tem o serviço público, o equipamento público e o funcionalismo público, né? O funcionalismo público não pode ser visto como o problema. O funcionalismo público tem que ser visto como a solução. E a dedicação que tiveram agora na área da saúde durante a pandemia justifica tudo isso que eu estou falando. Claro. E em relação a isso também, né? Como é que fica. Será que o movimento sindical também não precisa se modernizar um pouco? Essa fragmentação. Por exemplo, a gente fala aqui de servidores públicos nas três esferas, né? Mas cada um acaba tendo que negociar individualmente. Isso não diminui a força nessa queda de braço? Então, nós temos procurado unificar, né? Então, que nem eu falei para você, nós fizemos essa agenda com os Sim, funcionários estatais, tiveram nessa, e aí nós temos nas estatais, nós temos os trabalhadores de Correios, temos trabalhadores bancários, temos trabalhador petroleiro, enfim, uma gama de estatais, né, e de autarquias, né, e a mesma coisa no serviço público, né. Então, a gente juntou nesse processo, né, uma coisa só do ponto de vista das estatais e do ponto de certo. vista do serviço público, né. E a nossa campanha agora de mídia, ela vai dialogar um pouco com isso também, né? A questão da soberania nacional, né? Se continuar essa pegada que tem do desmonte, de nós acabar com a soberania do presidente e seus assessores ficarem beijando a bandeira dos Estados Unidos, ficarem puxando o saco do Trump, né? Como que se justifica o exército brasileiro? Porque qual que é a justificativa de você ter um exército? É a defesa da soberania. No momento que você acaba com a sua soberania, você acaba com o Estado brasileiro, esse desmonte que está posto. Qual a justificativa para ter essa casta
de militares com altos salários, altas patentes, né? Então, esse é um outro debate que a gente vai ter que fazer, né? Tá. Ari, nosso tempo está acabando. Eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes sobre essa situação, a expectativa da central para pro desenrolar dessa questão com os servidores públicos. Eu penso que nós, trabalhadores, né, a gente sempre, né, consegue fazer do limão a limonada, como se fala, né? Então, a gente está com muita força de vontade de fazer esse contraponto, de fazer esse enfrentamento, né? Nós fomos criados, né, no meio da dificuldade, né? Então, é mais um desafio e a gente está chamando o funcionalismo público, enfim, todos os trabalhadores que hoje estão envolvidos nesse tema aí e também os trabalhadores privados, né, para que a gente possa dizer que a luta faz parte do nosso processo, né, e que a luta ela não acabou, né. Nós temos visto, inclusive, vários movimentos, inclusive internacionais, no último período, em que o povo foi para a rua, mesmo na dificuldade. E nós vamos para o enfrentamento, sim, nós vamos na dificuldade, sim. Então, esse é o recado que eu quero deixar, é que nós não vamos recuar, nós vamos para a luta, nós vamos buscar a unidade dos trabalhadores, né, do campo e da cidade, para fazer esse contraponto, né? Demais desejar que a gente consiga aí, vocês, né, cada vez mais aprofundar esses debates aí com os trabalhadores aí, principalmente agora do serviço público, né, e que nos ajude do ponto de vista da CUT Nacional a gente fazer esse diálogo aí com a sociedade e com o conjunto do funcionalismo. Ok, obrigado. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a participação do secretário de Relações do Trabalho da CUT Nacional, Ari Nascimento. E, claro, a nossa audiência. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.